Estamos de volta com programação nacional. Hoje nós estamos aqui falando sobre a Virgem Santíssima e a partir das aparições de Fátima e tantas outras perguntas que nós testemunhamos aí na nossa história. Eu estou aqui com o Padre Wander Maia. Bom, Padre, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. A gente estava falando na Nossa Senhora e começamos a falar dessa questão dos dogmas e tudo mais, mas partiu para uma dúvida que eu gostaria até de tirar aqui com o senhor. Muitas vezes nos falam ou nos questionam a respeito do papel de Nossa Senhora e do papel de Deus. Muitas vezes falam que a gente idolatra Nossa Senhora ou idolatra uma imagem ou coisas relacionadas a isso. E muitas vezes eu acho que gera dúvidas na cabeça de todo mundo, né? Porque fala assim, será que realmente eu estou cometendo um pecado diante de Deus? E se eu fizer um pedido de oração para Nossa Senhora, está errado? Não posso ficar pedindo para Nossa Senhora, eu tenho que ficar pedindo para Deus. Qual é essa relação? Em que ponto eu posso chegar? Até o quanto eu posso ir? Como é que se define isso? Ponto. Excelente. Júnior, primeira coisa, alguém para nos acusar de idolatria é porque eu tenho certeza, estou convencido de que não tem noção do que é idolatria. Não tem noção do que é idolatria. A idolatria pressupõe em si mesma, pelo próprio termo, pela sua própria etimologia, aquilo que se propõe no lugar de Deus. Eu vou voltar a uma cena bíblica, que é a cena de Caná. Em Caná, quando nossa mãe, Nossa Senhora, a mãe do meu Salvador, a mãe do meu Senhor, que me trouxe, e nada vai tirar isso, não tem ação das trevas, não tem ação do inimigo que vai me tirar a firmíssima convicção de que eu nasci espiritualmente de uma mãe, tanto quanto nasci naturalmente de outra. O que acontece aqui em Caná... Essa é uma verdade, né? Essa é uma verdade. Todos nós nascemos de uma mãe. Todos nós nascemos de uma mãe. Se alguém não nasceu de uma mãe, aí nós vamos ter que entender o que aconteceu. Não existe nenhum na história dos muitos bilhões de habitantes documentados até hoje, pelo que eu saiba, nunca nenhum nasceu sem ter nascido de uma mãe. Bom, em Caná ela diz, fazei o que ele vos disser. Em todos os momentos, Nossa Senhora, silêncio, recolhida, sempre em favor de seu filho, olhando para ele, levando para ele. Em Caná está decisivamente afirmado por ela, fazei o que ele vos disser. Nossa Senhora nos quer para seu filho. Façam o que Deus está mandando, o que Deus está pedindo em todas as aparições, é o tempo inteiro, penitência e oração. Meu filho, Deus está ofendido, é preciso mudar de vida, o tempo inteiro remetendo para ele. Ora, o que acontece é que, principalmente por causa da pesada influência do mundo protestante, Júnior, é preciso entender que eles não aceitam uma coisa que se chama de mediação. De mediação, de alguém que faça a ponte. Isso é o que há de mais tradicional em toda a nossa fé cristã judaica. O Antigo Testamento, os mediadores, o que foi Abraão? Pai Abraão. Mediador, pai Abraão. Né? O que foi o Avi, o pai, foi um mediador. O que foi Moisés? Um mediador. Moisés, eles iam até ele para resolver questões pessoais. Estava cumprindo o papel ali de juiz e, portanto, de um mediador, naquele caso, julgando, discernindo, aconselhando. O que foi Davi como rei, senão um mediador? A mediação, a ponte, isso é parte da nossa própria natureza. Até porque Deus, num primeiro momento, e depois em seu Filho, é Deus conosco. E pelo Espírito Santo, ele se faz Deus em nós, pela graça sacramental. Mas é preciso, pelo Espírito Santo, ele é Deus em nós. Sim. Em Jesus, ele é Deus conosco. Pelo Espírito Santo, ele é Deus em nós. E aí você pega... Isso aqui é muito, muito belo, Júnior, que fique muito claro. O tempo inteiro, ele usou de mediadores. Porque Deus é Deus. E essa mediação é uma forma dele nos aproximar dele quebrar... Eu vou usar um termo meio popular, em o gelo. De nos colocar mais perto... de uma forma mais eficaz, sem que tenhamos receio. Mas eu não tenho receio de ir até o Pai. Eu não tenho receio de ir até Jesus. Você vai ouvir isso dos protestantes. Tá, mas qual é a maneira mais perfeita como Jesus e o Pai quiseram que você fosse até Ele? O Pai através de seu Filho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o Filho através de sua mãe. São relações diretas. Eu quero ir até Jesus. Mas Jesus não quis, simplesmente ele não quis que você fosse até ele direto sem ela. Ele deu uma mãe como medianeira no Gólgota, no Calvário, ali naquele momento olhou para João, o discípulo que era o discípulo dos discípulos,
Pedro é o primado, é o primaz, é o primeiro, Pedro é a rocha. Mas a corda do coração de Nosso Senhor, Júnior, a corda do coração de Nosso Senhor era João. E ali olha para a corda do seu coração e na pessoa dele, todos nós, ele diz, filho, filho, eis tua mãe, presta atenção, tua mãe. O que Nosso Senhor está querendo dizer para João? Deixe ser amado, cuidado por ela e cuide muito bem dela também. Cuide de ser bom filho, de honrá-la, de imitá-la, de viver uma vida condigna dessa filiação. E está ali decretado, quer dizer, então não corre risco, primeiro porque Nossa Senhora não é o inimigo. O mundo protestante está confundindo as coisas. Quem usurpa o trono de Deus, quem usurpa a glória de Deus é Satanás. E se realmente, com toda a clareza, nós formos perceber, Júnior, nada é tão ambíguo e nada nos faz pensar que tem uma ação tão clara do inimigo, tanto quanto o fato de querer nos afastar de Nossa Senhora. Um filho longe de sua mãe é bomba. Bomba, é bombástico. Já viu o filho criado longe de sua mãe ter saúde? Hein? Quais que são as principais doenças no mundo presente que nós temos neste momento? De ordem psíquica é a depressão. Sim. De ordem física, eu vou dar só um dado. É a obesidade com reflexo, principalmente no diabetes e nos problemas cardíacos. Me diz uma coisa, filho em colo de mãe, filho com amor materno, sólido e profundo, e filho alimentado pela mãe, tem essas coisas? Não. Não tem. Não é para ter. Doença é ausência de mãe. Doença espiritual também é ausência da mãe. Há uma parte do mundo cristão que quando tirou a mãe, deixou a casa entregue. E a casa sem a mãe é casa suja, casa feia, casa largada, casa com aparência de morte, de abandono. Pode ver isso. Aqueles 500 pastores de Dresden, na Alemanha, que assinaram, eles disseram uma coisa que ali assinaram conjuntamente. O mundo protestante, quando expulsou a mãe de sua casa, deixou a casa vazia. Casa de morte. É isso. Que sabedoria da igreja. Júnior, a igreja protegeu a maternidade de Nossa Senhora. Desejo de Deus, querida por Deus, dada por Deus. Agora, Deus é Deus. Nossa Senhora não disputou e não disputará em nada com Ele, muito pelo contrário. Ele é o Senhor, Criador, Cristo é o meu Redentor, o meu Salvador. Deu sua vida por mim na cruz. Agora sim, um antiquíssimo hino da igreja, datado do século II, só não se recorda que aquele corpo pregado na cruz, ele recebeu de quem? De Maria. De Maria. Lógico. Mas em relação à oração, tem tudo a ver com o que o senhor está falando aí, só complementando um pouco. Quando eu faço a minha oração, não é um erro, né? Eu falar por ela, pedir a que ponto eu peço a intercessão, não é intercessão? Bom, a intercessão está prevista pela comunhão dos santos. Sim. Somos um só corpo. Uhum. A intercessão é fruto do amor. Só quem ama vai entender a intercessão. Os que se amam, se apoiam, se cuidam e se ajudam. É isso, Júnior. Somos parte de um mesmo corpo, de uma mesma família. Tá bem? Então trabalhamos e cooperamos uns com os outros. E uma outra coisa que nós temos que pensar com toda clareza é que a mãe resolve as coisas. Quem é que cuida das coisas em casa? Pedir a intercessão dela foi da vontade de Deus. Ele o quis, Ele o decretou. Está dado, eis tua mãe. João, tua mãe. Quer dizer, ela vai ser perpetuamente o elo seguro, a ponte segura entre vocês e a minha pessoa. Não... A partir do momento que também ela aceita, ela diz o sim para Deus, em que Jesus é gerado dentro dela, ela faz essa ponte de ligação de Deus. Aí a maternidade divina. Todo o resto depende disso, porque foi escolhida... Não tem como negar isso. Não. Aqui, Júnior... Senão Deus poderia fazer, pum, acabou. Pronto. Acabou. Jesus está ali, já com 30 anos, já está percorrendo no meio do povo. Pronto. Quem foi escolhida? Uma e única. Pegue os grandes tratados sobre Nossa Senhora. Eu aconselharia
a lerem o Glórias de Maria de Santo Afonso. Tem o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Grignon de Montfort e tem tantos outros belíssimos. Leiam o Glórias de Maria. E ali ele coloca uns pingos nos is. Quando São Luís fala que Deus reuniu as águas, São Luís Maria Grignon de Montfort, e chamou-as mar, oceano, e reuniu as graças, chamou-as Maria, é que ninguém cooperou com Nosso Senhor, ninguém cooperou com Deus como ela, ninguém. Foi tão una e única, submissa, incondicional, um só coração, uma só alma, uma só mente, com o seu filho, tanto quanto ela. Mas naquele momento em que ela diz o sim, eis aqui a escrava do Senhor, faça integralmente, segundo a tua palavra, o teu decreto, o teu querer. Agora, imagine o poder, a força que isso produziu. Júnior, qual a dúvida em que ela e o Senhor se tornaram naquele momento unicamente íntimos? E que não há uma única fissura entre os dois. Agora, aquele que foi gerado por ela, e que a teve como mãe, e que a amou, e que ela amou, e que foram inseparáveis, agora, na glória, no céu, vai desprezá-la? E não irá ouvi-la? Ah, por favor. Que cresceu em seus braços, foi amamentado por ela. Por favor. Né? Quer dizer, foi cuidado por ela, tão frágil. Né? Qual filho, na sua lucidez, não tratará sua mãe com carinho e com ternura e a um pedido lúcido e legítimo de sua mãe, não atenderá prontamente? Chega um mendigo na porta e a mãe diz, filho, acabou de tocar aqui um mendigo e está com fome. Você pode ceder a ele uma cesta de alimentos? Sabendo que o filho tem condições para isso, tem poder aquisitivo. O filho iria dizer, se ama muito essa mãe e se entende o peso do pedido dela, não, mamãe, eu não quero, não estou afim, não vou dar cesta básica nenhuma. Mãe, para já. Estou indo providenciar. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já.